de uma vez agora. Deixa eu iniciar aqui a gravação. Pronto. Bem, pessoal, então vamos dando continuidade ao assunto. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar. Bem, então na aula passada, só recapitulando, vou compartilhar aqui, a gente tinha parado nessa parte, nessa análise de... Bom, a gente tinha parado aqui, quando estava fazendo algumas analogias em relação ao circuito elétrico com outros tipos de circuitos, né, os circuitos hidráulicos. Fizemos aqui essa analogia com a tensão elétrica, mostrando a questão das caixas d'água aí dos reservatórios. Deixa eu tirar isso daqui do meio para não ficar chato. Que era necessário um desnível entre os dois reservatórios, né, para que fosse mantido um fluxo hídrico aqui entre eles. Então, no momento que não ocorrer mais esse desnível, então não vai ter passagem de água dentro dessa tubulação num fluxo ordenado, né? Isso é a tensão elétrica. E aí a gente falou sobre múltiplos, submúltiplos, níveis de tensão, e falando sobre o dispositivo de medida, que no caso é aqui um voltímetro, né, que vai fazer parte de um multímetro, que é um dispositivo que vai medir múltiplas características elétricas. E, por fim, a gente vai falar agora sobre... Por fim, não, ainda tem sobre potência ainda. Mas antes de falar sobre potência, vamos falar sobre resistência elétrica. E a resistência, pessoal, a gente já vai lembrar pelo próprio nome, já nos indica, né? O nome resistência já nos dá uma indicação. Resistência vem de resistir a alguma coisa, né? E, nesse caso, vai ser a passagem da corrente elétrica. Então, equipamentos ou dispositivos, materiais que dificultam mais a passagem da corrente elétrica, eles têm, naturalmente, uma maior resistência elétrica. Já materiais que facilitam mais essa passagem, eles obstruem menos o caminho, a passagem da corrente elétrica, eles têm uma menor resistência elétrica. Então, já para iniciar, a gente já tira isso daí pelo próprio nome, né? E aqui a gente vai comparar as correntes que vão passar por duas lâmpadas diferentes. Tem uma primeira, então as duas lâmpadas estão submetidas a uma mesma tensão, certo? Então tem aqui saindo uma tomadinha, né? Tá lá 220, por exemplo. Eu vou colocar essas minhas lâmpadas, no caso aqui 220 não, 100 volts, né? Uma tensão arbitrária aí, 100 volts. E vou colocar uma primeira lâmpada. Eu coloquei aqui uma lâmpada, ficou esse fundo branco, não deu para ver aqui direito, mas enfim, aqui é uma lâmpada. E essa lâmpada, ela permitiu a passagem de meio ampere de corrente, certo? Então, essa daqui foi o funcionamento desse dispositivo elétrico, ele permitiu a passagem de meio ampere de corrente. Eu vou pegar outra lâmpada agora, e sob os mesmos 100 volts... Eita, pessoal, será que eu iniciei a minha bendita gravação? Diga que sim, iniciei, ainda bem. Apesar que eu não tinha iniciado a gravação ainda. Então, continuando aqui, vou pegar então, vou guardar aqui, né, 100 volts, ela permitiu 5,5 ampere, né? Então, foi isso daí que passou. Eu vou colocar outra lâmpada agora, uma lâmpada
diferente aqui a sua forma construtiva, mas a mesma tecnologia, tal, lâmpada incandescente também, que a gente nem encontra mais no mercado, esse tipo de lâmpada. Vou e ligo essa lâmpada nos mesmos 100 volts, e ela permite a passagem de 1 ampere, certo? Então, aí eu pergunto para vocês, quem tem a maior resistência dessas duas? A primeira ou a segunda lâmpada? A primeira, professor. Isso, é só olhar para a corrente. Logicamente, se eu tivesse tensões diferentes, aí eu teria que fazer uma outra análise, né? Mas como estão submetidas a uma mesma diferença de potencial e uma dificultou mais a passagem da corrente do que a outra, então a primeira tem uma maior resistência elétrica, ela vai dificultar mais a passagem da corrente elétrica, certo? É justamente, ó, a primeira lâmpada possui a maior resistência elétrica, a segunda tem uma menor, né? Consequentemente. Isso daqui vai ocorrer com os equipamentos que a gente tem em casa. A gente vai observar que todos os nossos equipamentos estão sujeitos a uma mesma tensão de alimentação. Então, eu tenho aqui, numa casa, eu tenho um liquidificador, que eu vou ligar numa tomada, que é 220. Eu tenho vamos dizer aqui o que mais aí, eu tenho uma televisão que vai ficar em 220, um carregador de celular, eu tenho lâmpadas, eu tenho notebooks, computadores, eu tenho geladeira, então tudo vai estar submetido a 220 volts. E aí eu vou pegar, basicamente, eu poderia fazer essa analogia e dizer, olha, equipamentos que permitem a passagem de uma maior corrente, vão ser os que têm as menores resistências elétricas. E na nossa casa, e vocês vão ver com mais detalhes até no próximo unidade, no próxima disciplina, né? A gente vai observar que o equipamento que mais demanda corrente elétrica é o chuveiro elétrico. Então, o chuveiro elétrico é um equipamento que demanda mais de 20 amperes nas nossas residências, certo? Então, uma corrente consideravelmente elevada, as correntes dos chuveiros elétricos. As 23, 25 ou até mais, se ligado esse equipamento, né, a potência máxima dele, né? Tem os chuveiros que tem aquela posição verão, inverno, tal, e outros que já tem uma pecinha que tem um controle mais fino, né, da temperatura da água. Se tiver na temperatura máxima, certamente ele vai ultrapassar ali os 20 amperes de corrente sendo permitida passar naquele equipamento. Então, são naturalmente equipamentos com a resistência mais baixa do que aqueles equipamentos que permitem passar 0,5, 0,2 amperes, uma quantidade bem menor de corrente. Então, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. E aí a gente tem aqui as duas lâmpadas, né? Podem ser representadas por resistências. A resistência aqui foi uma ondinha quadrada, né? Mas na prática mesmo, na nossa bibliografia, a gente vai ver que a resistência ela é feita por uma ondinha meio que triangular, né? Nos circuitos elétricos, a representação é uma forma mais triangular aqui, desse zigue-zaguezinho aqui, mais triangular. Então, a gente vai ver nos livros, nas nossas referências, que o formato da resistência é esse zigue-zaguezinho aqui, triangular, certo? E acompanhando dele a unidade da resistência, que é o ohm, certo? Em homenagem aí ao pesquisador que estudou muito os efeitos da resistência elétrica nos materiais. E a simbologia que a gente vai utilizar, né, que representa o ohm, é essa letrinha aqui, que vai simbolizar o ohm. Então, a gente vai utilizar a letra R de resistência nos nossos cálculos. A unidade é o ohm para esse elemento, né? E a gente tem múltiplos e submúltiplos, né? Para a gente ter ideia aqui de características, né? De identificar aqui o que representa cada elemento. Se o corpo humano, por exemplo, o corpo humano, dependente das características
que a gente tenha a gente é um mau condutor, certo? Nosso corpo humano tem características mais isolantes do que condutoras. Então a gente tem, dependendo do tipo de pele da pessoa, se está muito úmida, se está menos úmida, se tem alguma ferida, enfim, o corpo humano tem em média aí em torno de 50 mil homens, 50 quilômetros, em condições, em média, né? A gente vai ter considerando condições de umidade. Então, a gente tem a pele humana, basicamente, é que é responsável por isso. Se tiver em algum outro momento alguma ferida ou algum problema na pele, essa resistência pode cair consideravelmente. Então, a pele humana tem em torno de 50 quiloohms. Já, deixa eu ver aqui alguma outra grandeza. Já, pronto, a gente pode até calcular o chuveiro, né? O chuveiro elétrico, como eu disse para vocês, tem 220 volts, como todos os outros equipamentos da nossa casa, e ele permite a passagem aí de 20 ohms. Vamos deixar em 20 para ficar a conta mais fácil. Perdão, de 20 amperes, né, de corrente. Ele permite a passagem de 20 amperes de corrente. Então, tem uma formulazinha que relaciona tensão, corrente e resistência. Alguém lembra aí dessa fórmula? Qual é que relaciona essas três grandezas? A gente já falou, né? De tensão, corrente, agora resistência. Tem uma fórmula que relaciona as três, que é a lei de Ohm. Professor, a resistência é a tensão sobre a corrente. A resistência é a tensão sobre a corrente, exatamente, certo? Ou multiplicando, né, a corrente ali, passando multiplicando, fica tensão e V igual a RI, né? V igual a R vezes I. Então, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente, do R vezes a corrente, que é o I, né, de intensidade de corrente. Então, é essa relação das três. Então, se eu tenho que a minha tensão é 220 e a minha corrente é 20 amperes, né? Eu vou até fazer aqui no meu quadro, né, que eu já instalei aqui para utilizar as nossas aulas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem meu quadro. Ah, não, já estão vendo, né? Na hora que eu liguei ali, já estão vendo meu quadro. Aqui fui dar aula mais cedo, pessoal de instalações elétricas. Mas aqui eu tenho... Deixa eu ajeitar ele aqui assim. Pronto. Então, a gente tem que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Então, se eu tenho aqui que a tensão é 220 e a corrente que passa no chuveiro é de 20 amperes, por exemplo, então aqui eu tenho como descobrir, por exemplo, qual é a resistência dele. Então, a resistência vai ser V sobre I, que é igual a 220 sobre 20. Resistência vai ser igual a... Vai dar quanto aqui? 11, né? 11 ohms. Apenas, né? Apenas 11 ohms. A gente vai ter essa resistênciazinha pequenininha. E aí, qualquer outro equipamento que a gente tiver uma corrente menor que essa, né? Vai ter uma resistência mais elevada, certo? Então, aqui, se a tensão é constante, está sendo submetida, é a mesma, né, em todos os equipamentos, 220 volts, a corrente que varia, dependendo do equipamento, dos seus componentes, para ele poder funcionar. Então, quanto maior for essa resistência, quanto maior for aqui, né, o denominador, menor será, quanto maior for a corrente, menor será a resistência. E vice-versa, né? Quanto menor for a corrente, maior será a resistência. Certo? Tem essa relação aqui entre tensão
entre corrente e resistência nos nossos dispositivos. Deixa eu voltar aqui para mim. Voltou. E aí o mesmo multímetro que mediu corrente e tensão pode medir também uma resistência. É só conectá-lo diretamente com o dispositivo que a gente estiver medindo desenergizado, né? Ou seja, desligado da tomada, desligado da rede, e aí você coloca ali o seu equipamento, a sua lâmpada, entre os terminais se eu pegar a resistência do chuveiro e colocar ali entre os terminais de um multímetro, provavelmente eu vou encontrar uma resistência, né, na seleção aqui de ohmímetro, eu vou encontrar uma resistência próxima aos 11 ohms que a gente calculou aqui, certo? Então seria isso daí. E a última grandeza que a gente vai ver é por enquanto, né, nas medidas elétricas básicas, é a potência. Então, a potência é a capacidade de produzir trabalho em um determinado intervalo de tempo. Então, esse é o conceito de potência elétrica, né? Então, a gente vai produzir trabalho útil, porque eu digo, ninguém usa energia elétrica, pelo menos eu ainda não vi um uso da energia elétrica na forma elétrica em si, né? A gente acaba utilizando a conversão da energia elétrica em alguma forma de trabalho útil, né? Em iluminação, numa lâmpada, em calor, num chuveiro, num ferro de passar, numa chapinha, num secador de cabelo. A gente usa em movimento, em motores elétricos, em bombas de água, enfim, que a bomba vai se movimentar para gerar as diferentes pressões da água, enfim. Então a gente vai converter de alguma forma a energia elétrica em um trabalho útil, né? Então essa parcela convertida é a parcela de potência elétrica desse equipamento, né? E aí a gente tem aqui um exemplo. Se você pegar uma lâmpada, uma das características que vai vir, eu até tenho umas lâmpadas aqui, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, que eu precisei comprar esses dias, e uma das características que vão vir nela é a de potência em watts. A unidade é watts aqui, e tensão em volts, né? Vai vir tensão também. Em termos de lâmpada incandescente, que esse daqui é até difícil mais encontrar, você ia ter quase sempre lâmpadas para uma tensão só. Então, tenho lâmpadas para 125 volts, 127 volts, que é o popular 110, o pessoal conhece mais por 110, e tenho lâmpadas para 220 volts, como essa daqui, certo? Então, cada cidade que tem aquele nível de tensão específico vai ter uma lâmpada desse tipo, certo? Cada um aqui vai vender, o mercado local vai vender lâmpada, vai vender equipamentos com atenção específica para o seu mercado. Só que a gente tem outros locais, só que a gente tem, mas em comparação a essas duas que eu mostrei para vocês, uma de 100 watts, 127, outra de 100 watts, 220, aí eu faço uma perguntinha, se for o mesmo fabricante, fez as duas, com a mesma tecnologia, não tem nada de mais eficiente em uma, só tem a tensão diferente uma da outra. Qual das duas ilumina mais, na opinião de vocês? A de 220 ou a de 127, nesse caso? Então, eu tenho duas lâmpadas, uma de 127 e uma de 220 volts. Qual dessas duas vai iluminar melhor meu ambiente? Alguém quer dar um chute aí e dizer por quê, né? Você acha que a de 220 ilumina mais ou a de 127 ilumina mais o ambiente? Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam aí ainda.
O que vocês acham? 220, professor. 220 por ter uma tensão maior. Mas olha só, eu falei que o que define a capacidade de produzir trabalho é a potência, né? E não a tensão. Então seria igual? Exatamente. Se eu tenho as duas com a mesma potência, de 100 watts, e como eu disse, reforcei, né? Que são da mesma, não é uma incandescente e uma LED, né? São ambas da mesma tecnologia, ambas do mesmo fabricante, não vai ter mudança. A única diferença de uma para a outra é o nível de tensão que ela foi fabricada para funcionar. Mas, a princípio, elas funcionam do mesmo jeito, certo? Aqui em casa já aconteceu algo interessante aí, quando a gente começou a fazer algumas compras, tem muitos anos atrás já, sei lá, uns 7, 8 anos. É mais ou menos isso mesmo. 7, 8 anos atrás, eu estava fazendo algumas compras pela internet, né? Não era muito acostumado a fazer compras pela internet ainda, mas aí fiz numa loja, apareceu uma promoção muito boa e comprei uma churrasqueira não, foi um grill elétrico. E aí nesse grill elétrico comecei a fazer a compra, não sei o que aconteceu comigo, acabei esquecendo de marcar a tensão e comprei a tensão de 127 volts. E aí eles enviaram, aí quando chegou aqui que eu fui ver um monte de aviso, meu Deus, vacilei, esqueci de ter do grill, estava bem baratinho, era um grill não, era uma sanduicheira. E aí comprei a sanduicheira de 127, e aqui é 220, né, que funciona a nossa tensão. E aí e agora o que eu vou fazer? Vou ligar e pedir meu dinheiro de volta, enfim. Como tinha um tempo ali, eu percebi rápido, né, antes de ligar, não tinha queimado, estava novinho. E aí liguei para devolver o grill e a sanduicheira e pegar uma nova. Pegar uma de 120, uma 220. Até que o pessoal até propôs, não, veja aí o preço de um antes de tentar devolver, né, eu até procurei um transformador que convertesse 220 em 127, só que a potência era alta, né, de um equipamento que tem uma resistência dentro para aquecimento, e o transformador era mais caro do que o próprio equipamento. Então, não valia muito a pena, era melhor devolver mesmo. E quando eu propus a devolução, o pessoal disse, não, então a gente manda o 220 para você, e você fica com essa, porque estava numa promoção muito boa, foi tão barato que o custo de envio não valeria a pena. Aí eu fiquei com a de 127 em casa sem poder utilizar, e depois recebi a 220, e aí eu acho que depois de um tempo a gente deu para alguém um parente, ou foi alguém, quando a gente fez uma viagem, e acabou dando para alguém essa sanduicheira de 127 volts. Mas, a princípio, se ligadas, eu então fiquei com dois equipamentos, do jeito que está aqui, né? Só que são lâmpadas, eu fiquei com duas sanduicheiras, ambas com mesmas características elétricas, né? Em termos de potência, mas uma para 127 e outra para 220. Se eu aplicasse a tensão de 127 na que é de 127 e 220 na que é de 220, ambas aqueceriam ali o sanduíche do mesmo jeito, uma da outra. A única diferença estaria na tensão que elas foram alimentadas, né? Então, os componentes internos dessa lâmpada aqui suportam 127. Se você botar 220, muito provavelmente o que vai ocorrer é a lâmpada queimar. E o contrário, né? Se eu pegar e tiver um equipamento de 220 e colocar 127 volts nele, como eu estou colocando uma tensão menor da que ele precisa para funcionar, provavelmente a lâmpada, no caso de uma lâmpada, ela vai até acender, mas vai ficar bem fraquinha. Mas pelo menos queimar, ela não vai, muito provavelmente. Não sei que tem algum outro fator ali, mas por exceder a capacidade de funcionamento, ela não vai queimar, só vai funcionar, ou se no caso de uma churrasqueira elétrica, de um grill ou de alguma coisa, uma sanduicheira, ele não iria aquecer muito o seu sanduíche, ia ficar ali só morninho, não iria funcionar adequadamente. É certamente pior você ligar um equipamento com uma tensão feito para uma tensão menor numa tensão maior, porque aí realmente vai acabar danificando os componentes internos e vai acabar queimando o equipamento, certo?
Mas hoje aqui a maioria dos... Eu tenho até uma lâmpada aqui que eu comprei, uma lâmpada não, um perfilzinho de LED, que eu acho que ele já é pronto. Ó, esse daqui, ó. Esse aqui é um... Acabei rasgando aqui a embalagem na hora de abrir. Queimou aqui uma luminária de LED que eu tenho em casa. Deixa eu tirar aqui para vocês verem maior. Hoje, com a maioria dos nossos dispositivos eletrônicos, eu comprei aqui essa luminária, dá para ver aqui, ó, essa luminária recentemente. Deixa eu até ligar aqui essa iluminação aqui, que vai melhorar para vocês visualizarem. Pronto, agora eu acho que vai dar melhor aqui. Comprei essa luminária aqui, que é uma lumináriazinha que embute no gesso, né? E aqui, a maioria dos nossos dispositivos a LED hoje, eles já vêm em 200, atenção aqui, ó, bivolt, dá para ver aqui, bivolt, acho que dá, não dá? Bivolts de 100 a 240 volts, ou seja, aqui você já liga direto e ele tem internamente um circuito eletrônico que já interpreta qual tensão está recebendo e já converte ali para no circuito eletrônico para a necessidade existente nos componentes da lâmpada, nesse caso. Mas a maioria dos nossos dispositivos mais eletrônicos, mais modernos, já tem essa capacidade de identificar qual nível de tensão ele está recebendo, e após essa identificação desse nível de tensão, ele vai e faz essa conversão já, né? Já faz essa identificação e demanda ali para o seu equipamento a energia que você estiver precisando. Então é isso. Tem dois equipamentos em termos de potência. Agora aqui, se eu tiver aqui já é um outro exemplo. Eu tenho agora a mesma tensão, o mesmo fabricante aqui, a lâmpada incandescente nos dois, uma sendo de 60, outra sendo de 100. Agora aqui sim, certamente a de 100 vai iluminar mais, certo? Então aqui não tem dúvida. No mesmo nível de tensão, o mesmo nível o mesmo fabricante, usando a mesma tecnologia nas duas, as duas incandescentes. Então, logicamente, aquela que tiver uma maior potência vai ser aquela que vai desempenhar um maior trabalho, certo? Nesse caso aqui, vai iluminar mais. Mesma coisa, se eu vou comprar um motor elétrico daquele mesmo fabricante, né, e ele tem lá vários modelos, o modelo que tiver menor potência vai ser aquele para aplicações que não demandem tanto trabalho, né, tanto peso para ele movimentar aquele motor, enfim. E se eu pegar um de maior potência, ele vai ser utilizado em aplicações que demandem esse maior poder de trabalho. Então, essa daqui é de potência. Aqui é a relação de tensão corrente e resistência, V igual a RI, né? Aí, para decorar aqui, estão vendo, isso aqui é tão fácil, essa disciplina de eletricidade, de eletrotécnica, que quem vê, ri. Pronto, aí nunca mais vocês esquecem, né? Disciplinazinha moleza, que quem vê, ri. Pronto, então V igual a RI, tensão, igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Em relação à potência, a gente tem algumas fórmulas, certo? A potência é o produto de tensão vezes corrente, V vezes I. Só que como eu tenho V vezes I aqui da potência, eu posso substituir o V por aquela formulazinha aqui do V igual a RI, né? Então, eu vou substituir o V por R vezes I. Então, aqui, ó, P igual a V vezes I, substituindo vai ficar R I vezes I, ou seja, RI ao quadrado. Então, eu posso usar essa fórmula, tensão vezes a corrente, ou essa daqui que vai dar no mesmo, resistência vezes a corrente ao quadrado. E aqui eu vou pegar essa primeira fórmula e ao invés de substituir o V por R vezes I, eu vou isolar o I dessa fórmula aqui.
Isolando o I, eu passo R dividindo para o outro lado da igualdade, fica V sobre R. Vamos ver como é que vai ficar aqui, né? Então, aqui vai ficar V vezes, ao invés do I, vai ficar V sobre R. V vezes V sobre R, V ao quadrado sobre R. Certo? Qualquer uma dessas três fórmulas aqui vão dar o mesmo resultado para você. Então, a gente tem 4 grandezas envolvidas aqui: tensão, corrente, resistência e potência. Assim, né? Tensão, corrente, resistência e potência. 4 grandezas básicas aqui, elétricas, que a gente vai ter. E a relação entre elas. Certo? As fórmulas mais simples, na minha opinião, são V igual a R vezes I e P de potência, né, os watts, sendo produto de tensão vezes corrente. Pronto. Essa daqui vão ser as grandezas que a gente vai trabalhar na primeira unidade. Na primeira unidade, essas fórmulas aqui para a gente vão ser as necessárias para o nosso conhecimento introdutório sobre os circuitos elétricos de corrente contínua. Na segunda unidade, ou do pessoal que já veio lá do curso técnico, vai ver que essa formulazinha aqui, já estou dando um spoiler aí, essa fórmula aqui é verdadeira só em algumas condições. É verdadeira só quando a gente tiver circuitos que só tenham resistências, porque vão aparecer 2 outros tipos de circuito, 2 outros tipos de componentes elétricos que vocês viram lá em Física 3, e também acredito no ensino médio, que vão ser o capacitor e o indutor. Então, quando surgirem capacitores e indutores nos nossos circuitos, aí já pode mudar um pouquinho essa nossa fórmula, já vai mudar um pouquinho a fórmula de potência, certo? Então, só na segunda unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente tem uma lâmpada com uma determinada tensão, que no caso 100 volts, para ficar mais redondinha a conta, e foi medida a corrente também, deu 2 amperes, então a potência dela é só fazer tensão vezes corrente, e vai dar aqui os 200 watts dessa lâmpada. Ou eu posso utilizar um dispositivo próprio, né, só para medir potência. Ele existe também, o chamado watímetro, certo? O watímetro, ele é disponível no mercado para ser comprado, e aí você liga, faz a conexão dele aqui no sistema, de acordo com o que o manual indica, mas ele vai ser sensível à corrente elétrica e à tensão simultaneamente, ele meio que faz esse produto já internamente, já no mostrador aparece quantos watts tem o seu aquela carga que está conectada, né, quantos watts de potência ela está consumindo. Então, isso aqui não precisa. Pronto. Então, aqui tem um exemplo só de um outro dispositivo, passando 100 volts, 5 amperes, ou você faz o produto aqui separadamente, ou usa já um watímetro que dá direto essa potência em watts. Então, a potência é a unidade P, a simbologia que a gente vai utilizar de potência é o P, a letrinha que a gente vai utilizar é o P, e a unidade é o watt. Certo? Aqui a gente vai ver mais na segunda unidade, essa parte aqui, mas eu estou só antecipando alguma coisinha, mas não precisa se assustar não, só para vocês saberem, né, caso tenha alguém aqui que já tenha mais um pouco, esteja mais avançado, a gente vai vendo as coisas um pouco mais lentamente, apresentando mais devagar, para o pessoal que está vendo pela primeira vez. Mas saibam já que a gente não tem só um tipo de potência, são 3 tipos de potência diferentes, que são as potências ativa, essa que eu estou apresentando para vocês é potência ativa, mas vocês vão ser apresentados ainda a potência reativa e a potência complexa, certo? Ou potência aparente também pode ser chamada essa daqui, a terceira. Então, são 3 tipos de potência. Na primeira unidade, como a gente só vai ter dispositivos, só vai ter resistências e vai estar trabalhando com circuitos de corrente contínua,
Então, a gente vai estar fazendo algo mais simplificado, só com potência ativa, certo? Na segunda unidade, aí a gente vai introduzir outros elementos, como indutores e capacitores, e trabalhar com tensões e correntes alternadas, e aí vão surgir as potências reativa e complexa ou aparente aqui, certo? Esse S também, potência aparente. E com essas novas potências vão surgir também o fator de potência, certo? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da corrente estar atrasada ou adiantada da tensão, o fator de potência atrasado ou adiantado da tensão, e aí a gente vai apresentar essas fórmulas de como vocês vão calcular a potência aqui, né, no resistor, que foi essa que eu já mostrei para vocês, RI quadrado, essa daqui de trás, ó, RI quadrado. Então, por enquanto, a gente vai considerar só essas potências de resistências, mas posteriormente a gente vai falar um pouco dos indutores, dos capacitores, que vão criar ali um pequeno nívelzinho de dificuldade maior nos nossos circuitos, né? Outras formas vão surgir, mas não se preocupe, a gente vai ver. E o triângulo de potências vai surgir também. A gente vai ver que essas três potências, elas têm uma relação de uma soma vetorial. Então, daí a importância que a gente tem que dar às disciplinas do básico, que eu sempre chamo a atenção para vocês, certo? Vocês estão lá em geometria analítica, álgebra vetorial, estão meio desestimulados. Daqui a pouco a gente está vendo matrizes aí com tudo lá, que vocês viram em álgebra linear, perdão. Vocês viram lá em linear, muita análise de matricial a gente vai fazer aqui. Na primeira unidade já tem algumas análises matriciais que a gente vai fazer. Só que como não é o objetivo da disciplina, às vezes e aqui eu permito o uso de calculadora, né? Tem professor que é meio barra pesada, que não quer saber de calculadora nas provas, não, mas eu não tenho nenhum problema, pode usar, inclusive as calculadoras HP, né, que já, em termos de matrizes, elas ajudam consideravelmente. E teve até um ex-aluno meu que fez um videozinho, eu vou passar para vocês assistirem o videozinho que ele fez, só explicando como usar HP, mas tem vários outros também no YouTube, mas vou passar do menino que ele fez, disponibilizou para a turma, e todo semestre eu passo para vocês darem uma olhadinha para quem não, para quem tem, ou para quem quer baixar o emulador, né, do computador, ou algum tipo de... Tem até hoje alguns aplicativos que simulam a HP no próprio celular, certo? Então ela já facilita muito o nosso entendimento das matrizes e das resoluções de alguns sistemas lineares que vão surgir aqui nas próximas semanas. Mas aqui é muito de uma soma de vetores, certo? Que vai ser realizada aqui, da potência ativa com a potência reativa, e vai resultar na potência aparente. Mas isso daqui é só para deixar vocês cientes que vão ver ainda isso, nem se preocupem, né? Mas só na segunda unidade. Na primeira, por enquanto, vamos apresentar o mais básico para assustar no final, né? Acabei já dando spoiler aqui do final, mas isso aqui é só no comecinho, depois que a gente vai ver aquela parte final mais, que dá mais um sustinho. Ok? Então aqui a gente termina esse nosso segundo conjunto de slides. Eu queria que vocês já olhassem um pouquinho o livro, onde tem aqui a parte de... É aqui o livro de vocês mesmo, né? Já o capítulo 2, e já vamos olhar um outro exemplo. Deixa eu ver se está aqui tudo certinho. Já dá para a gente já ver um outro exemplo, tipo e-book. Wilson. E... Eita, está apertado aqui. Achei.
Não disponível. Aqui. Então, abrindo lá no site, né, da biblioteca, vocês vão ter acesso ao Nilson, na sua 10ª edição, e aí a gente vai olhar já o capítulo 2, tem como ver no sumário aqui, já, porque eu acho que tem alguma digitação errada, tem capítulo 3, então acho que ele digitou, esse deve ser o capítulo 2, elementos de circuitos, o capítulo 2. Então é só no sumário que deve ter tido algum erro no cadastro aqui, mas esse capítulo depois do 1 é o 2, e não é circuitos resistivos simples, é elementos de circuitos, certo? Então quando vocês entrarem, deixa eu dar aqui, expandir, como é que eu dou um zoom aqui em cima? Dá um zoomzinho aqui e tal. Pronto, então quero que vocês já vejam alguns exemplos, vamos fazer um exemplo aqui, mas já dei uma lidinha no capítulo 2 já, que ele já fala um pouco de resistência, da lei de Ohm, já, lei de Kirchhoff, a gente meio que já está vendo um pouquinho, vou mostrar para vocês, então ele já está falando um pouquinho, deixa eu ver o capítulo 1, né, para a gente começar pelo capítulo 1, aqui fala de tensão, corrente, potência, resistência, fala disso que a gente falou hoje, eu já estava falando do capítulo 2, mais apressadinho, mas aí fica falando aqui das cargas da nossa casa, uma visão geral, onde a energia é utilizada, nos vários tipos de sistemas, e mostrando a importância dos circuitos elétricos, né? Esse livro sempre faz muito questão de mostrar a importância dos sinais elétricos, dos circuitos elétricos nas várias áreas de aplicação. Então, talvez o leitor do livro não está estudando para fazer engenharia elétrica, mas na área que ele atue em si, vai ser importante o conhecimento, como é para a gente, né, no curso de engenharia civil, conhecimento da eletrotécnica, da eletricidade, como a gente está estudando, tanto que é obrigatório no nosso currículo, né. Enfim, tem alguns textinhos, cadê a parte de potência? Está aqui, Sistema Internacional de Unidades, mostrando aqui as unidades de potência, energia, força, frequência, alguns exemplos aqui de manipulações, análise de circuitos. Eu vi a parte que ele já fala de potência, tensão e corrente. Então, isso que eu falo muito, ele acaba citando aqui, falando um pouquinho de tensão, as unidades de tensão. Essa análise aqui, falando um pouco da corrente, né? Eu pego a carga, aqui derivo a carga em função do tempo, em segundos. Então, a quantidade de carga que está em deslocamento ali naquele fio, né, naquele instante de tempo, de forma similar aqui da potência, então a quantidade de potência por unidade de tempo, né, quantidade de energia por tempo, dividido pelo tempo. Então a gente tem aqui outros dados, tal, e alguns exemplos também não se aplicam muito, que a gente vai ver de uma forma mais simples. Potência e energia, potência V vezes I. Sim, aí tem uma coisa interessante aqui, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, quando a gente já estiver apresentando os circuitos, mas esse livro tem algumas ideias que eu sou um pouco contrário, porque eu acho que confunde a cabeça do aluno. Aqui ele define algumas fórmulas para potência,
dependendo da referência de tensão e corrente no elemento. Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que tensões e correntes podem ser negativas em alguns instantes. A gente pode ter uma tensão menor que zero ou uma corrente menor que zero. Isso significa que a tensão tem uma polaridade trocada, como essa daqui, ela está menos mais, ou que a corrente tem um sentido inverso do sentido apresentado ali, ou considerado inicialmente na resolução da questão. E não tem problema nenhum, tensões ou correntes negativas. Mas aí ele considera valores diferentes aqui para a potência. Ele às vezes considera que a potência é negativa, às vezes considera que é positiva. Especificamente aqui, ele tem daqui para do primeiro capítulo para frente do livro, ele sempre considera que se a potência for positiva, a carga estará absorvendo, está consumindo potência. E se a potência for negativa, ela está fornecendo potência. E o que eu já vi de alunos se confundindo a utilizar essa menos 5 watts está gerando, ou depois ele se misturar, não, menos 5 watts está consumindo. Aí vai, marca errado, erra a questão, ou faz as continhas e no final tem que cortar alguma coisa. E eu prefiro potência sempre positiva. Eu prefiro que você coloque a potência positiva e diga, escrevendo, se aquele equipamento que tem 5 watts está gerando ou consumindo aquela potência, certo? Então, a gente tem alguns dispositivos que geram, que no caso são as fontes, ou em algum momento ela pode até consumir potência. Então, a fonte pode gerar ou consumir potência. Já a resistência, no caso, que na primeira unidade vão ser as cargas que a gente vai trabalhar, são resistências, e são os que, como o nome já indica, né, a carga vai ser o elemento que vai utilizar aquela energia, então ela vai consumir potência. Então, resistência sempre consome, certo? Resistência sempre consome potência. Aqui no livro ele faz esse padrãozinho aqui para dizer que é uma caixa preta isso daqui, né? Se for uma caixa preta, pode ser uma fonte de tensão, pode ser uma resistência, pode ser qualquer um dos dois, uma fonte de corrente. A gente vai ver depois esses tipos de fontes, mas aí eu no momento mais adequado, eu vou falar sobre potência no circuito elétrico, essas polaridades aqui, e vou preferir sempre utilizar a fórmula de potência V vezes I. Nunca a nossa potência vai ser negativa, certo? Sempre potência positiva, e aí você escreve embaixo se está gerando, se está consumindo potência, os equipamentos. Aqui dando um exemplo, olha a quantidade de sinal negativo se encontrando, isso daqui para dar uma confusão. Você, não, tem um equipamento que tem 4 amperes e menos 10 volts. Eu prefiro logo inverter aqui, multiplicar por menos 1, encontrar 10 volts, trocar a polaridade no exemplo e fazer as contas com todo mundo positivo. Dizendo, não, aqui são 40 watts absorvendo. Então, aqui é bem mais simples e uma probabilidade menor de erro do que aprender, decorar esse padrão aqui. Vocês vão acabar, em algum momento ou outro, já tem um monte de lugar para errar, né? Aqui é só acrescentar mais um. Então, é mais fácil não utilizar isso daí. Aqui falando de energias também, energia total, mas a gente não vai nem utilizar aqui essa formulação por enquanto, porque a gente não vai ter a energia uma fórmula aqui uma equação, efetivamente, do consumo de potência, né? Não vai ser dessa forma aqui, não vai ser essa forma aqui que a gente vai encontrar as grandezas para medir na vida real, né? Para dar em joule. Energia para agente de eletricidade vai ser basicamente quilowatts-hora, né? Que é essa energia que vem na conta de vocês de casa. Então, tem uma formulação, é uma grandeza não determinística, dependendo do momento que você liga a energia, vai ter uma maior potência, outros no momento uma redução de potência. Então, não tem uma equação previsível para o consumo de energia. A gente vai utilizar aquilo e
e fazer o somatório mesmo, né? A integral acaba sendo um somatório também, né? Mas essa fórmula aqui é até desconhecida, é isso que eu quero dizer. Aí aqui também tem outro exemplo, a gente vai fazer depois. Enfim, vejam a parte mais teórica, os exemplos a gente vai ver a partir da próxima aula, já vai dar para fazer alguns exemplos de forma mais clara. Segundo conjuntinho de slides. Opa, o terceiro, no caso, né? O terceiro, agora sim, vão iniciar os circuitos elétricos. Pronto, circuitos elétricos, parte 1. Então, a gente vai começar a ver agora, efetivamente, os componentes elétricos. Certo? Vocês já viram ali algumas caixinhas pretas, né? Que foram aquelas lá do livro, essas daqui do livro. E ele gosta de utilizar essas caixinhas aqui para dizer que tem alguma coisa aqui dentro, né? Pode ser uma resistência, pode ser uma carga, ou pode ser uma fonte. Certo? Tem alguma coisa aqui dentro. Então, vamos ver quais elementos vão ter nos nossos circuitos. E aqui nos circuitos tem esses elementos e tem as conexões entre eles. Então, vamos ver aqui como serão esses nossos elementos de circuito, que já está 2020.2. Então, basicamente, o que a gente vai ter num circuito mais simples possível é uma fonte de tensão, certo? Uma fonte. Aqui é só para medir a corrente, né? Quantos amperes tem, aqui aquele amperímetro que a gente viu a forma de medir, aqui um voltímetro, só para dizer quantos volts tem, e uma carga, que nesse caso é representada por uma resistência. Então é basicamente uma fonte, uma resistência e as linhas interligando esses dois elementos, certo? Se você quiser saber qual a corrente e qual a tensão, colocar dispositivos de medida aqui, de tensão e de corrente, para medir. Então, o circuito elétrico é um caminho eletricamente completo, pelo qual circula ou pode circular uma corrente elétrica quando se mantém uma diferença de potencial entre os terminais. Então, um caminho completo, ou seja, eu vou e eu volto aqui, né? É um circuito fechado, certo? Então, a análise do circuito elétrico visa obter o modelo e estudar o comportamento dos equipamentos elétricos. Então, a grande importância de se estudar o circuito elétrico é que, a partir dele, eu vou conseguir fazer algumas analogias na vida real. Eu vou conseguir prever, por exemplo, o comportamento de um... Eu não mostrei para você naquelas continhas, né, de um chuveiro, a partir da potência dele, ou a partir do... Pronto, aquelas continhas que eu estava fazendo do chuveiro. Deixa eu botar na câmera lá, cadê? Como é que eu boto aqui? Pronto. Eu estou aqui na minha frente aqui com o chuveiro, vou colocar aqui minha lousa, aqui. Pronto, isso aqui foram aquelas nossas continhas do chuveiro. O que eu considerei aqui? Porque eu lembrava de cabeça que existem chuveiros com potência de 4.400 watts. A gente encontra chuveiros com essa potência aqui. E se eu sei que ele tem 220 volts, certo? Aí eu fiz aqui a continha de cabeça e disse, opa, quantos amperes esse chuveiro vai ter? E aí era só fazer, eu sei que P igual a V vezes I. E aí eu vou dizer, opa, se é igual a P vezes I, então quantos amperes? Vai ser 4.400 dividido por 220. E se você fizer isso daqui, você vai encontrar 20 amperes. Então, essa continha de cabeça eu já tinha feito antes, para posteriormente eu encontrar junto com vocês os 11 ohms, que já é para descobrir a resistência. Então, as 4 grandezas básicas que a gente viu aqui de um chuveiro, né, a gente encontrou. Tem chuveiros de 4.400 watts, que são utilizados em 220 volts.
Então, ele vai ter uma corrente de 20 amperes e a gente calculou também aqui a resistência dele de 11 ohms. Então, essas grandezas aqui são, vamos dizer assim, o que vem mesmo para a gente utilizar como dado do equipamento é a tensão que ele é utilizado e a potência que esse equipamento tem. São essas duas grandezas. E dá para a gente fazer agora uma analogia, ó, com qualquer outra grandeza. Vamos ver aqui. Vou botar aqui no Mercado Livre chuveiro elétrico para a gente ver as potências que vão surgir. Vamos ver aqui quais os chuveiros que estão disponíveis no mercado. Aqui só chuveiro elétrico. Eita, deu deputado. Pronto. As potências estão disponíveis. 6.500 watts. Quanto será agora? É 220 volts, está aqui, né? 6.500 watts, 220 volts. Qual será a corrente que passa por ele? E qual será a resistência? Você já tem condição de saber. Vê lá a potência do seu chuveiro aí no seu banheiro. Qual a corrente que passa por ele? Qual a resistência? Já tem condição de saber já. 7.500. Olha, isso aqui eu nem sabia que tinha esse nível de potência já. 7.500, 7.500. 6.800, 5.500, 5.500. Tá indo que esse 4.400 a gente nem encontra mais muito comumente. 7.800, 6.800, 7.500, 5.500. Esse aqui não tem. 6.800, 6.400, 5.200. 4.400 a gente nem encontra mais no mercado. Porque as correntes estão todas mais elevadas. 7.700, tem não. Vou fazer ali com esses dois. Ó, esse aqui é o maior até agora, 7.700. Esse aqui não tem. 7.800, o maior até agora, 7.800. Pronto, vamos lá. Já veio aqui um bocado, realmente não tem... É isso que... Opa, achei um de 4.400, tá vendo? Que eu não sabia que tinha. Para dizer que não tinha. Esse daqui é o que tem a menor potência de todos eles até agora, né? De 4.400 foi esse exemplo que a gente fez aqui hoje. Aqui é só a mangueirinha, 5 e pouco. Pronto, então vamos fazer essa mesma analogia que a gente fez. Vocês agora, como engenheiros, já sabem. Chegar aqui, pelo menos na sua casa, ou se estiver dimensionando futuramente um vestiário, alguma coisa do tipo, já vai dizer, olha, tem quantos amperes aqui, já tem como identificar os disjuntores, ou saber que para um disjuntor, para um chuveiro de 6.500 watts, se a corrente ficar menor do que a gente vai calcular aqui, se você colocar um disjuntor com a corrente menor do que a gente vai calcular aqui agora, você já vai desconfiar, que ligou o chuveiro, o disjuntor vai abrir. Então tem alguma coisa mal dimensionada ali. Mesmo sem ter visto ainda como dimensionar os circuitos, já ligo o alerta, certo? Já ligo o sinal de alerta ali para dizer, não, tem alguma coisa errada aqui. Tá? Uma potência que está demandando uma corrente mais elevada do que esse circuito pode suportar. Vamos fazer aqui desses dois, certo? 7.500 e 6.500. A gente já fez para 4.400, então agora eu quero fazer para P1 6.500. Esse aqui, coincidentemente, é o que eu tenho em casa. P2, 7.500. Vamos fazer aqui para essas duas, essas mesmas continhas, né? Ambos para 220 volts. Cadê vocês aqui? Tá aqui. Pronto, já estão vendo o quadro, né? Ambos para 220 volts. E aqui eu esqueci tudo aqui. Deixa eu falar. Falei tudo aqui. E aqui a gente vai fazer, ó. Eu agora tenho um chuveirinho, o P1 aqui, vou fazer. Então, meu P1, 6.500. Chuveirinho aqui. E o V, 220. Certo? 220 volts. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou querer saber qual a corrente e depois eu calculo qual a resistência para encontrar as 4 grandezas dele. Então, aqui encontrei aqui essas duas. Eu tenho aquela fórmula. Quais são as formas de potência que eu tenho, professor? P igual a V vezes I. Certo? Essa daqui.
mais V é igual a R vezes I, então também tenho RI quadrado. R vezes I, RI quadrado. Ou I, aqui, ó. Esse I é V sobre R, então vai ficar V vezes V sobre R, que vai dar V ao quadrado sobre R. Então, qualquer uma dessas três fórmulas vai poder ser utilizada, você vai encontrar o mesmo resultado nas três. Acho que se eu quero menos trabalho, eu vou usar a que me dê um resultado mais rápido, né? Então, eu tenho potência, tenho tensão, e quero saber qual a corrente. Potência, tensão, corrente. Essa primeira aqui já me resolve minha vida. Eu já quero saber aqui nessa primeira fórmula, P igual a V vezes I. Eu vou isolar o I, deu P sobre V. Certo? Então, 6.500 sobre 220 volts. Eu já sei que a corrente que vai circular ali vai ser de 6.500 vezes 220, 29,5 amperes. 29,5 amperes. Então, na sua casa, você vai lá olhar o quadro de disjuntores. Se tiver um disjuntor de 25, esse chuveiro não vai dar. Você vai ter que redimensionar os seus circuitos elétricos para ver se ele suporta esse chuveirinho aí. Vamos para o outro, P2, 7.500, V igual a 220. Fiquei agora com quem? E com I igual a P sobre V, 7.500 sobre 220. Que aqui vai dar 7.500 dividido por 220, 34,1 amperes. E 1 e 2. Pronto. Cheguei em 34,1. Então, você tinha um disjuntor de 30, talvez ele suportasse esse daqui ainda, no limite do limite do limite. Porque a gente vê outra coisa também, que o pessoal às vezes se confunde. Às vezes a gente vê um equipamento dizendo, não, eu tenho aqui 6.500 watts, mas os equipamentos estão sujeitos a algumas pequenas variações de fabricação. Então, certamente, nem todos vão ter 6.500. Talvez tenha um que tenha 6.550 ou 6.600, outro tenha 6.400, outro tenha pequenas variações ali dentro de um limiar aceitável, né, de variação na fabricação que ocorre. Então, se está em 29,5 no valor nominal, na vida real, provavelmente, alguns podem até chegar a ultrapassar os 30 amperes. Então, na hora de mencionar isso daqui, é logicamente que um disjuntor de 30 aqui não seria recomendável ser instalado. Você colocaria um maior, provavelmente, certo? E esse daqui, 34,1 amperes, já tem uma demanda maior, né? Uma corrente mais elevada. E, finalmente, para calcular a resistência, né, já que a gente tem aqui, a resistência é bem facinho, é só, vou fazer aqui o R1 e o R2. Aí, na opinião de vocês, quem tem a maior resistência? O chuveiro 1 ou o chuveiro 2? A maior resistência é do chuveiro 1 ou do chuveiro 2? Quem responde primeiro? Quem tem a maior resistência elétrica, o de 6.500 ou de 7.500? Não tem como calcular. A gente tem três grandezas já aqui. Tem potência, a tensão, que é a mesma para todo mundo, e a corrente de um e a corrente do outro. Para calcular a resistência, eu posso utilizar V, né, não é tão fácil que quem vê ri, né? Essa formulazinha aqui. Ou vir até para calcular a resistência, uma dessas duas aqui, né? P igual a R quadrado, ou P igual a V ao quadrado sobre R. Aqui é mais fácil de todos, já que a gente tem tensão
e corrente de 2 e tensão e corrente de 1. Vamos ver aqui. Então, o V, o RI, o R1 vai ser quem? Isolando o R aqui, vai ficar V sobre I, né? Passando o I dividindo, ó. V sobre I. V é um V só para todo mundo, aqui é o I1. V aqui e aqui o I2. Então, aqui vai dar quem? 220 dividido pelo I1, que é 29,5. E aqui 220 dividido pelo I2, que é 34,1. 220 dividido por 29,5, 7,4, 45, enfim, amperes. 220 dividido por 34,1, 6,45 amperes. 6,45, 7,4. Certo? O que a gente teve, então, equipamentos que têm uma potência mais elevada vão permitir passar mais corrente e, consequentemente, como a corrente é maior, tem uma menor resistência. Equipamentos que têm uma menor potência dão uma segurada na corrente e, consequentemente, como a corrente dele é menor do que o outro, ele vai... Puxa, que amperes, velho. Desculpem aqui, confundi aqui a unidade. Aqui é resistência e a unidade de resistência é ohms. Então, voltando. Equipamentos que têm uma maior potência vão, nos mesmos 220 volts, permitir a passagem de uma maior corrente, certo? E tem, consequentemente, R2, né, uma resistência menorzinha. P2, I2, R2. Tem uma resistência de 6,4. Já o primeiro, P1, I1, R1, o P1 deu 6.500 watts, permitiu aqui nos 220, 29 amperes, com a resistência de 7,4 ohms. Certo? Então, a gente tem essa relação aí entre as nossas grandezas elétricas. Certo? E com essas duas fórmulas, P igual a V vezes I, essas duas fórmulas aqui, ó, essas duas fórmulas aí, vocês encontram nessa análise qualquer grandeza necessária entre as quatro que a gente apresentou: tensão, corrente e resistência. E tensão, corrente, resistência e potência. Qualquer uma dessas quatro vocês encontram facilmente aí. Certo? Deixa eu voltar aqui para mim. Pronto, então aqui foi um exemplo, né, que a gente conseguiu apresentar desses modelos que a gente foi fazendo. Vou até ver se eu consigo uma coisa interessante. Vou entrar aqui na descrição no Mercado Livre, ver se em algum momento ela fala da corrente. Ou se tiver, a gente mostrar que foi igual, ou pelo menos parecido. Tem dele de 127 também. Tem outras potências disponíveis aqui do mesmo modelo. Deixa eu ver se em algum momento tem falando de corrente. Tem não. Luzes. Também com luzes. Nesse daqui não tem falando de corrente. Deixa eu ver se no outro tem. Nesse daqui. Acho, não sei o que.
Compare. Não, você está primeiro falando de disjuntor recomendado, mas não tem também. Está bem fraquinho aqui as especificações do vendedor. Deixa eu ver esse daqui. Não. É o mais tradicional, né? Que a gente usa, com aquela resistência que não é blindada. E aqui talvez esteja uma das explicações desse novo padrão, né, de 127 para 220. A gente pode fazer essa mesma conta com 127 com 220 da corrente que vai circular nos fios. Vamos fazer aqui nesse exemplo, né? Nesse daqui, 5.500 com 127. Quantos amperes ele vai demandar da rede nos fios? E com o mesmo equipamento, só que funcionar a 220. Quantos amperes ele vai demandar? E a gente vai ver que, nesse momento, a gente vai observar uma grande diferença no que consiste na quantidade de corrente que passa no fio. E quanto maior a corrente for no fio, a gente vai chegando na necessidade de um fio mais grosso. Então, muito provavelmente, isso daí foi um dos fatores que fez com que os estados do Brasil, que tiveram desenvolvimento mais tardio, já pegaram esse novo padrão de tomadas. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, já pegaram esse novo padrão de tensão em 220, padrão mais atual, mais moderno em 220, não mais em 127, que é um padrão mais antigo, né? Porque nessas instalações que tem 220 volts de tensão, elas vão ter correntes mais baixas nos seus condutores. E assim, eu não preciso de correntes de condutores tão grossos. Posso ter um condutor mais fininho, certo? Então, fazer a mesma... Aqui o V era constante, né? Agora eu vou fazer... Estou apontando aqui, vocês não estão vendo. Deixa eu sair daqui. E eu vou lá para o quadro de novo. Pronto, cheguei aqui no quadro. Então, vamos fazer agora com a mesma potência, a potência constante e duas tensões variáveis, para a gente identificar a corrente dos dois modelos. Então, com a potência constante, cadê o pincel? Tá aqui. Com a potência constante, é uma potência única de 5.500 watts. Só que eu vou ter aqui um V1 e um V2. Vou ter tensões diferentes, né? Vou ter um V1 de 127 volts, para quem mora lá no sudeste do país, ou em algumas outras regiões, como da Bahia, e aqui no Nordeste ainda, e 220 volts, certo? Que é o que a gente utilizaria aqui. Com 127 volts, qual seria a corrente? P igual a V vezes I. O meu I aqui seria P igual a V vezes I, a fórmula. Isolando o P, isolando o I, eu fico com P sobre V1 aqui. E aqui eu fico com P sobre V2. Então, aqui eu teria 5.500 watts. Vou tirar aqui a unidade. Dividido por 127. E aqui 5.500 watts dividido por 220. Vou pegar minha calculadora aqui. 5.500 dividido por 127 deu 43 amperes. E 5.500 dividido por 220 deu 25 amperes. Pronto. Isso aqui é um ótimo exemplo, porque vocês vão fazer isso, pelo menos que é de civil, né? Vocês vão fazer essa conta aqui no semestre que vem.
Vocês vão fazer essa conta aqui diversas vezes, porque toda casa que a gente estiver dimensionando vai ter pelo menos um chuveiro elétrico. Então, a gente vai calcular a partir da potência essa corrente aqui e ainda adicionar alguns fatores que influenciam na capacidade de condução de corrente dos fios, que a gente vai ver depois, a temperatura ambiente e tal, a circunvizinhança dos fios, se eles estão num caminhozinho muito apertado, cheio de outros condutores, ou se tem só ele mesmo dentro do eletroduto. Então, a gente vai considerar alguns fatores de correção para identificar qual é o primeiro fio que suporta 25 amperes. E aí vocês vão ver que vai ter um fio, que eu me lembre aqui de cabeça, eu acho que o fio de 4 milímetros suporta tranquilamente isso daqui. Já para 43 amperes, acho que vai ter que ser o fio de 10 milímetros aqui para suportar. Eu vou ter que ver lá na norma, mas ou de 6 ou de 10 milímetros, que já aumenta o custo do fio consideravelmente. Certo? É um fio mais grosso, um fio mais caro. Então, certamente, quem for instalar esse chuveiro aqui no Nordeste vai ter um custo mais em conta do que uma pessoa que for instalar esse chuveiro aqui de 127, 5.500 lá no sudeste do país, em regiões que tenham 127 volts. Certo? Então, um dos motivos foi essa mudança, né, de níveis de tensão para esse novo padrão, foi justamente esse de permitir esse dimensionamento mais adequado para cargas, né, para condutores mais em conta. Deixa eu voltar para mim aqui. Voltei. Bem, então vamos apresentar aqui rapidamente para vocês um pouquinho dos principais modelos, dos desenhos, né, as simbologias utilizadas para as fontes. Então, nas fontes, onde tinha aquelas caixinhas pretas lá no primeiro capítulo, a gente pode utilizar fontes de tensão, que podem ser representadas por barras paralelas, né? Aqui, 4 barras paralelas, né? Uma sequência, uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. Ou pode ser só por duas mesmo, uma maior e uma menor barra, a menor que é a minha referência do negativo, a maior para o positivo, ou simplesmente uma circunferência aqui e mais menos, ou dentro ou fora da circunferência. Pode também ser representada a minha fonte de tensão, certo? Tá aqui só com duas barrinhas, né? E aqui a resistência, a resistência é representada por esse zigue-zaguezinho aqui, triangular. Aqui são as linhas. No nosso circuito, as linhas vão conectar os elementos, né? Fontes a cargas, cargas em outras cargas, fontes em outras fontes, enfim, vão ser conectados pelas linhas. E aqui a linha é um elemento ideal, né? É um elemento ideal, não interfere em nada na transmissão da tensão de um ponto para outro, da corrente de um ponto para outro, ela não, não vai apresentar uma queda de tensão, ou não vai ter um consumo de potência na linha, nada disso, são elementos ideais. A gente tinha falado já anteriormente, né, no sentido de circulação da corrente. Vocês lembram lá que aqui, sendo aqui positivo, vou voltar aqui, né, a partezinha aqui sendo positiva, negativa, o positivo ele vai ter uma falta de elétrons e o negativo um excesso de elétrons, né? Então, a priori, os elétrons vão estar saindo, sendo repelidos pelo terminal negativo, saindo daqui e sendo atraídos pelo terminal positivo. Então, nesse circuito aqui, se eu tiver aqui um mais e um menos, se eu tiver aqui um mais e um menos aqui,
Então, a princípio, a corrente estaria no sentido inverso do que essas setinhas aqui, né? Eu estaria no sentido anti-horário, a corrente. Os elétrons estariam circulando no sentido anti-horário, enquanto a corrente circula no sentido horário. Então, a gente dá o nome do sentido dos elétrons como sentido eletrônico ou sentido real, certo? Nesse sentido aqui, anti-horário, nesse circuito. Mas acaba que convencionou-se que a corrente vai sair do mais e vai vir para o menos aqui. Então, esse é o sentido convencional, que é o que vai ser utilizado, a não ser que seja dito algo ao contrário, que o sentido é real ou eletrônico para ser considerado. Mas se não estiver dizendo nada disso, o sentido vai ser o convencional, que a gente vai utilizar, né? Sempre do mais para o menos. A corrente vindo de uma maior para uma menor tensão nos circuitos, né? Muitas vezes aqui vocês vão observar que a tensão em algum elemento, em algum terminal, é uma das incógnitas da minha questão. Então, como eu não sei a tensão, eu vou ter que dar um chute, no sentido das correntes e no sentido da tensão também. Então, não tem nada de mal você, às vezes, dar um chute inicial, que no final você veja que encontrou uma tensão negativa, uma corrente negativa. É só dizer, não, essa minha tentativa inicial aqui foi no sentido inverso do real, mas depois você invertendo tudo, considera tudo no sentido convencional, vai chegar nessa parte. Para finalizar a análise de hoje, aqui era só para mostrar alguns elementos que usam corrente contínua e corrente alternada, né? A corrente contínua, que a gente vai ver na primeira unidade, ela é utilizada aqui em dispositivos, na sua maioria, no dia a dia, né, em dispositivos eletrônicos, em celulares, rádios, computadores, todos esses equipamentos, você pegar o carregador dele que vai na tomada, ou pegar a fontezinha, ali a tomadinha, você vai ver que, mesmo entrando 220 volts nele, a fonte interna do computador, ele tem um conversor de tensão ou correntes contínuas alternadas em contínuo. Então, a gente tem essa conversão que ocorre na fonte dos computadores, dos celulares, dos dispositivos eletrônicos, e depois sai da fonte já uma tensão e correntes contínuas, certo? Para alimentar internamente os componentes dos seus dispositivos eletrônicos. Então, na fontezinha do seu celular, do carregador do seu celular, por exemplo, tem lá 220 volts, 100 a 220 volts, é bifásico. Mas na saída dele vai ter 5 volts para alimentar seu computador, seu celular, ou alguma outra tensão, mas uma tensão contínua, constante, certo? Similar de uma pilha, a de uma bateria de um carro, é uma tensão constante no tempo, ela não varia no tempo, ela fica ali fixa em 12 volts, 9 volts, 5 volts, em alguma tensão desse tipo. Já tensões alternadas, né? A gente tem em casa alguns equipamentos que já pegam a tensão 220 e já funcionam direto com eles, certo? Principalmente os motores elétricos, as máquinas elétricas. Então, quando a gente tem em casa o compressor da geladeira, ou a gente tem um elevador no seu prédio, ou tem um liquidificador, ou tem uma batedeira, ou qualquer elemento que tenha um motor interno, ele naturalmente funciona a partir de correntes alternadas, certo? Mesmo a gente tendo alguns motores mais específicos na indústria, que são motores de corrente contínua, mas a maioria, o motor do portão eletrônico lá do seu prédio ou da sua casa, quando liga ali, está vindo uma tensão alternada, ele está abrindo num sentido ou vindo do outro sentido para fechar, certo? Então, esses equipamentos, eles variam, a tensão e correntes deles variam no tempo, numa forma cossenoidal, certo? Ele vem variando, passando por zeros, por
picos positivos ali, por zero de novo, depois vales ali negativos, depois zero de novo, e fica variando nessa forma aqui, cossenoidal, enfim, variando aqui no tempo, né, ao longo do tempo. Aqui, dessa formazinha aqui, né, constante ou alternado, certo? Contínuo ou alternado. Esses daqui são os dois tipos de tensões que a gente vê. Bem, pessoal, chegamos aqui no... Deixa eu ver se tem muita coisa aqui na frente. Sai, descartar. Acho que eu vou finalizar por aqui. Depois a gente vê aqui outras formas de simbologias, né? De elementos, porque a gente vai ter uma simbologia específica para quando a fonte de tensão for contínua, a fonte de tensão for alternada. Então, alguns livros já botam uma simbologia específica, depois a gente vai falar sobre as outras simbologias utilizadas nos circuitos elétricos, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço a presença de todos. O senhor disponibilizou o modelo para o resumo. Sim, ó, aproveitar que estou aqui, o modelo já está no site. O modelo vocês vão fazer assim. Vamos botar lá, o Ellen Silvio. É só botar até o FAO. Certo? O FAO. Aí já está aqui, o modelo de relatório. Certo? Você já vai utilizar esse modelozinho aqui de relatório. Tem uns avisos aqui antigos que são modelo de relatório aqui. Então, acho que dá para ver todo mundo aqui, né? sites.lulo.com/site/Ellen Silvio/UFAO. Ou você pode entrar só o Ellen Silvio mesmo aqui, ó. Aqui no geral, aí vem aqui em UFAO. E tá aqui abaixo de algumas subpastas, não sei o que, modelo de relatório. Aí todo o trabalhinho que eu passo, eu gosto desse modelo aqui. Você vai mudar a cidade, vai botar o nome da equipe, se for em grupo, tal. Ele já tem um sumário aqui que já muda automaticamente. É só você atualizar, né? Apertar com o botão direito, pedir para atualizar. Se quiser mudar o nome aqui das listas, e pode mudar, ele atualiza também sozinho. Já tem uma formatação que eu achei organizada, tal, já deixa a numeração das figuras também, atualiza sozinho. Depois você adicionar novas figuras, só apertar com o botão direito aqui que ele faz uma contagem de tabela também. Aí tem aqui tudo, os modelos aqui, para referências e anexos. Se não for necessário, anexo não precisa botar não, mas o restante dos campos vocês preenchem aí, se tiverem, né, figuras. Aqui está bem generalista, você não precisa usar também todos os campos, não, mas está bem generalista aqui esse modelo, certo? Então, recapitulando, está lá no site, aqui, não sei o quê, só clicar aqui no nome UFAO, que você vem aqui, modelo de relatório, certo? Pode baixar aí, está em DocX, baixar e utilizar esse modelo, entendido? Tranquilo? Bem, pessoal, então é isso. Alguma dúvida a mais? Pronto, até a próxima. Espero que tenham gostado. E vou fazer o upload de todos de uma vez, prometo. Certo? Então, até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. José perguntou aqui: por que no dimensionamento se utiliza potência em VA? Como em tomadas. José já está sabendo aí do dimensionamento, né? Ixi, já tinha perguntado várias vezes, já não tinha visto ainda. Mas aí, para quem ficou ainda, a diferença das potências, né, como eu estava falando ali, já antecipando um pouco, é que a potência em watts é potência ativa, né? VA, a unidade é potência aparente. Então, a potência aparente é o total, né? Ela se divide em ativa e reativa. Tá? Aqui em cima, aparente, VA, ativa, watts, reativa, volt e ampere reativo. Então, quando eu estou dimensionando a iluminação de uma casa, quando vocês forem fazer, pessoal de civil no próximo semestre, vocês vão ver que vocês vão disponibilizar
uma potência que eu, como projetista, não tenho certeza qual vai ser utilizada. Então, quem vai ter a certeza da utilização é o meu cliente. Quando ele for morar, ele vai comprar uma lâmpada que tem essa parcela de ele que está usando tantos watts de ativa, mas também está usando uma parcelinha de reativa. Ou outro cliente que vai ligar um liquidificador que tenha outras características de ativa e reativa. Então, não tem como eu saber exatamente qual parcela de ativa ou reativa vai ter aquela carga. Então, eu dimensiono para o total. Eu dimensiono na aparente. Como vai ser utilizado, eu deixo para o cliente final escolher, certo? Por isso que no dimensionamento de instalações elétricas, né, quando você for fazer uma previsão de carga, a norma prevê tudo em potência aparente, porque ela não tem como saber qual tipo de carga vai ser instalada efetivamente ali. Na iluminação, não sei se o camarada vai usar uma LED ou uma fluorescente. Fluorescente usa geralmente uma grande parcela de potência reativa. Incandescente não usa nada de potência reativa. Então o cara diz, eu não sei o que ele vai fazer. Eu vou botar aqui VA, que é o total. Se ele quiser usar 100% reativo, ativo, ele usa. Se quiser usar meio a meio, ele usa. Mas o que importa é que ele saiba que o total existente é esse daqui. Então, é isso que é feito lá no dimensionamento, vocês vão ver no semestre que vem. Certo? Bem, então é isso, pessoal. Vamos marcar na quinta-feira nossas datas, né? Boa, viu, João? Vamos marcar logo, deixar tudo agendado. Aí na quinta-feira, no iniciozinho da aula, você me lembra, vocês me lembram, a gente já deixa marcadinho do início ao fim, logo a B1, a B2, reavaliação e final. Beleza? Então, por hoje era isso, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Aquele abraço.